Bom dia, professor. Bom dia, turma de Relações Internacionais 2025, semestre 1. A gente está aqui para poder apresentar o nosso TED Talk sobre a influência iluminista na política externa de Catarina II da Rússia. Catarina II, também conhecida como Catarina Grande, foi uma das monarcas mais icônicas do século XVIII, e sua política externa é frequentemente lembrada como uma das mais ambiciosas e expansionistas de toda a história russa. Todo seu reinado foi, de certa forma, dedicado à integração cultural e econômica da Rússia na Europa. Nascida em 1729 em Stettin, Pomerânia, e filha do general prussiano e governador da cidade Cristiano Augusto, a futura imperatriz foi batizada como Sophie Friederike Auguste. Como alemã, seu destino não era partilhar o trono. No entanto, os esforços diplomáticos de Frederico II da Prússia e a ambição de sua mãe Elisabeth Hausten-Gottorp, neta do rei da Suécia, conseguiram arranjar o seu casamento com o herdeiro do trono dos czares, sob o pretexto de reforçar os laços entre Prússia e o Império Russo para combater o poder da Áustria. Aos 14 anos, ela foi escolhida para se tornar a esposa do neto de Pedro Grande, que era o herdeiro direto do trono russo como Grão-Duque Pedro. Em 1744, Catarina chega à Rússia e um ano depois eles se casam. Mas, como sabemos, seu casamento foi um completo fracasso. Na época, a Rússia era governada pela filha de Pedro Grande, a imperatriz Elizabeth, que nos seus 20 anos de reinado trouxe uma estabilidade significativa à monarquia. E ao tentar trazer um brilhantismo de uma corte europeia para sua corte, preparou o caminho para a imperatriz Catarina. Elizabeth faleceu em 1761, enquanto a Rússia, aliada da Áustria e da França, travava a Guerra dos 7 Anos contra a Prússia. Logo após sua morte, Pedro III, agora o imperador, resolve retirar a Rússia da guerra e, contra a vontade de todo o seu povo, firma uma aliança com Frederico II da Prússia. Esse é um dos motivos pelos quais Catarina, em junho de 1762, se autoproclama imperatriz e autocrata da Rússia. Pedro III abdica e logo em seguida sofre um assassinato. Embora Catarina provavelmente não tenha ordenado que ele fosse morto, o crime foi cometido por um de seus apoiadores, e a opinião pública resolveu responsabilizá-la por ele. Assim, em setembro de 1762, Catarina é coroada com grande honra em Moscou, a antiga capital dos czares, dando início ao império de 34 anos como imperatriz do trono russo Catarina II. Ao longo de seu império, Catarina foi a czarina responsável pelo desenvolvimento russo, destacando-se lindamente nas áreas da cultura, arte, ciência e administração na Europa. Como uma mulher rodeada de pensadores iluministas, Catarina usou da filosofia não apenas para governar, mas também para justificar sua expansão territorial e suas políticas externas na Rússia. Catarina II governou a Rússia em um momento histórico, em que o iluminismo europeu ganhava força, promovendo razão, progresso e críticas aos governos tradicionais. Logo, a instrumentalização do iluminismo em sua política externa foi uma manobra habilidosa que permitiu à Rússia se firmar como grande potência europeia. Sua constante correspondência com grandes pensadores do iluminismo, como Voltaire e Denis Diderot, foi fundamental para a construção dessa imagem de déspota esclarecida. Mas esses diálogos não se restringiam a meras trocas filosóficas. Eles representavam uma ferramenta de legitimação política e ideológica, que reforçava o prestígio da Rússia perante as outras potências europeias. Por meio desses contatos, Catarina viu no iluminismo uma fonte de ideias para poder reforçar o seu país internamente, modernizando a administração, a educação, a cultura e a legislação russa, e simultaneamente para poder projetar poder e prestígio na arena internacional, mesmo que suas reais intenções fossem baseadas na política tradicional e realpolitik. A política externa de Catarina II incorporou os ideais iluministas de maneira estratégica, compreendendo que a imagem de um Estado moderno, racional e civilizado era fundamental para a aceitação e o respeito por parte das potências europeias. Por isso, o iluminismo foi um meio não apenas de justificar a consolidação do poder interno, mas também as ações externas da Rússia, que frequentemente estava associada a guerras, anexações territoriais e intervenções políticas. Por exemplo, a expansão russa dos Balcãs e a anexação da Crimeia foram acompanhadas por um discurso civilizatório que se baseava nos valores iluministas. Catarina promovia a ideia de que a Rússia estava salvando os povos do jugo otomano e contribuindo para a difusão da cultura e civilização europeias.
Esse discurso não apresentava a Rússia como uma potência agressora ou imperialista, mas como uma nação, com um objetivo histórico e moral de restaurar o progresso nas regiões consideradas atrasadas ou bárbaras. Esse conceito se consolidou no que ficou conhecido como Projeto Grego, que previa a restauração do Império Bizantino, com a Rússia assumindo um papel central na liderança do cristianismo ortodoxo e na política europeia. Embora proclamasse valores como razão, progresso e a liberdade, a política externa de Catarina frequentemente se baseou em relações pragmáticas e realistas, como alianças frágeis, manipulação política e guerras de conquista. A imagem de uma potência russa iluminada e civilizada contrastava com os métodos agressivos usados para alcançar seus objetivos. Essa combinação entre ideias luministas e ambições pragmáticas tornou a política externa catariniana uma das mais complexas e influentes do século XVIII, moldando a posição da Rússia na Europa e estabelecendo as bases para o seu papel de protagonista nos conflitos e alianças que viriam nas décadas seguintes. Antes de falar se a política externa de Catarina foi ou não bem sucedida, é preciso deixar claro que no século XVIII, o conceito de sucesso na política externa era medido pela anexação de territórios e por conquistas militares. Catarina, ao assumir o trono em 1762, ainda operava sob essa tradição clássica de expansão por conquista. No entanto, esse século também presenciou a emergência de uma nova concepção de poder e diplomacia, influenciada pelos ideais iluministas e pela necessidade de integrar a Rússia ao clube dos países civilizados da Europa. Logo, a política externa de Catarina II foi marcada por uma atuação expansionista e estratégica, mas também por uma notável tentativa de legitimação baseada no discurso iluminista. Desde Pedro o Grande, a Rússia buscava ser vista como uma potência europeia legítima, o que impunha equilibrar as ambições territoriais com as novas regras e expectativas da diplomacia internacional. Catarina, portanto, teve que navegar entre a busca pelo prestígio militar e o desejo de legitimação política e cultural no cenário europeu, o que muitas vezes podia gerar conflitos internos e externos difíceis de administrar. O Império Otomano e a comunidade polaca estiveram no centro da política externa de Catarina II durante seus 34 anos de reinado. As guerras russo-turcas de 1768 a 1774 foram um marco definitivo na política externa de Catarina II e refletem seu projeto expansionista rumo ao Mar Negro e à projeção russa no sudeste europeu. O estopim veio da intervenção russa na Polônia, que atraiu as florias otomana e francesa, que eram os aliados dos poloneses, levando o sultão a declarar guerra em 1768. O ápice foi o Tratado de Küsü-Kainarka, 1774, que consagrou a independência formal da Crimeia, concedeu à Rússia o direito de proteger os cristãos ortodoxos dentro do Império Otomano e garantiu portos estratégicos como Azov e Kerch, assegurando acesso pleno ao Mar Negro. Esse resultado mudou o equilíbrio de poder. A Rússia emergiu como uma grande potência, tomando dianteira na chamada Questão Oriental, reafirmando sua influência sobre os Balcãs e abrindo caminho para a conquista da Crimeia. Foi essa guerra que legitimou e fortaleceu o império militar da Catarina Grande, definindo sua visão de uma Rússia voltada para o sul e para a Europa Oriental. Embora o Tratado de Küsü-Kainarka seja analisado por uma ótica estratégica e realista, ele também foi revertido por uma linguagem que evocava os ideais do iluminismo. Catarina II justificou sua intervenção como um ato de proteção religiosa e racionalidade política, alegando o dever de proteger minorias cristãs, um argumento coerente com a retórica de tolerância e civilização do século XVIII, ainda que na prática representasse uma clara violação da soberania otomana. A causa imediata da guerra iniciada no final de 1768 foi justamente a atuação da Rússia na Polônia. A Áustria, por sua vez, tentou impedir a todo custo que o Império Otomano assinasse um tratado de paz com os russos. A solução veio do governo de Berlim, que sugeriu a divisão da Polônia entre Prússia, Rússia e Áustria. A Polônia acabou se tornando uma peça central na política externa de Catarina, que usou essa ideia com habilidade. A Rússia explorou a fragilidade do país, dominado pelo caótico Liberum Veto, para poder intervir sob o pretexto de estabilizar o governo. Por trás dessa retórica, Catarina buscava justificar suas ações através de argumentos iluministas, alegando que seu objetivo era promover uma ordem racional e ajudar as minorias,
um argumento bastante utilizado pelos filósofos do século XVIII. Catarina acreditava que bastava garantir um novo rei polonês obediente e totalmente dependente da Rússia para controlar o país. Até então, a Rússia se opunha à ideia de um polonês no trono da Polônia, preferindo a dinastia saxônica. Mas com o novo cenário, a Prússia passou a ser o principal aliado da Rússia, marcando uma guinada da política externa russa. Assim, ela colocou um de seus aliados no trono e firmou uma aliança estratégica com a Prússia, trocando favores, inclusive garantindo proteção a minorias religiosas, em nome de uma suposta racionalidade e civilização. As três partilhas seguiram esse mesmo roteiro. Sob a promessa de implementar reformas e racionalidade, a Rússia anexava mais territórios, eliminava a soberania polonesa e consolidava uma zona de influência que, em tese, expressava os ideais iluministas. No entanto, essa retórica contrastava fortemente com a prática autoritária de dominação, um exemplo típico de despotismo esclarecido, em que o controle político e a expansão territorial eram justificados por um discurso moral. Em 1772, ocorreu a primeira partilha da Polônia. A justificativa formal era restaurar a ordem, mas o objetivo verdadeiro era a expansão territorial e o enfraquecimento da Polônia. A estratégia russa era transformar a Polônia em uma espécie de zona de amortecimento entre Rússia e Europa Ocidental. Partia-se do princípio de que uma Polônia politicamente enfraquecida cumpriria melhor esse papel. Do ponto de vista atual, pode-se refletir se é mais vantajoso ter um vizinho fraco, obediente e manipulável, mas constantemente dependente de apoio, ou um aliado forte que exige respeito, mas também o pode oferecer ajuda em momentos críticos. Essa fragilidade da Polônia ainda se agrava diante das tensões entre Rússia e o Império Otomano. Essas ações refletem o pragmatismo de sua política externa, que utilizou alianças dinásticas, diplomacia e força militar para expandir o território e o prestígio do Império Russo, sempre sob a justificativa de promover a ordem e o progresso. É importante destacar que o iluminismo, longe de ser uma contradição para a prática expansionista e muitas vezes agressiva de Catarina, funcionou como um instrumento político, essencial para a construção de uma narrativa que visava tanto a reforma interna quanto a projeção externa do poder russo. Ao incorporar princípios iluministas como a razão, o progresso e a ideia de um governo baseado na legalidade, Catarina buscou transformar a Rússia em uma potência europeia civilizada, capaz de dialogar e competir com grandes impérios ocidentais. O legado de Catarina II é, assim, complexo e multifacetado. Por um lado, ela elevou a Rússia à condição de uma grande potência europeia, expandindo suas fronteiras, reformando instituições e projetando uma imagem modernizada, que influenciou profundamente o país. Por outro, suas políticas externas geraram instabilidades regionais duradouras e refletiram as limitações e contradições do próprio iluminismo aplicado à diplomacia e ao poder estatal. Ao analisar sua política externa, é possível perceber como o iluminismo foi habilmente instrumentalizado tanto para fortificar o Estado quanto para justificar suas políticas expansionistas, o que nos faz perceber a importância de uma análise crítica do iluminismo nas relações internacionais. Catarina II, ou Catarina a Grande, não apenas reposicionou a Rússia no cenário europeu, mas também deixou uma lição valiosa sobre como ideias e interesses se entrelaçam na história política, um fenômeno que permanece atual até hoje.